estive orando a Deus por mais uma porção de sua palavra para trazer para vocês. E me deparei com um texto e até conhecido. Porém, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto que está no capítulo 18 de Mateus. Os irmãos que trouxeram Bíblia e puderem acompanhar, façam isto. Versículo 1 a seguir, ele diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 4: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Agora escute o verso de número 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Escute o 7, preste atenção. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ainda o verso 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no inferno. Verso 9: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Concluindo no verso 10, ele diz assim: vede, não desprezeis algum destes pequenino, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Queridos, começa nesse texto aqui, já tem alguma coisa que dá para a gente entender, mas a gente precisa começar primeiro interpretando a palavra escândalo. O que quer dizer escândalo? Aí, a forma mais prática da gente descobrir o significado desta palavra é indo ao dicionário. E lá no dicionário de português, vamos usar assim, o mais conhecido, Aurélio, ele vai dizer assim, que escândalo é mau procedimento, mau exemplo, ato reprovável. Essas definições do dicionário de português. Mas quando a gente vai para a língua grega, aonde boa parte da Bíblia foi escrita, aí no grego,
existe uma palavra por nome de escandalon. E ele vai dizer, a tradução desta palavra no grego, diz que é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Agora, eu acho que você já começou a entender o que Jesus quis dizer na leitura que nós fizemos, quando ele usa muito a expressão daqueles que ofenderem os meus pequeninos. Primeiro ele faz a ilustração de uma criança, mas depois ele fala dos meus pequeninos. E esses meus pequeninos é a igreja, é eu, é você, somos nós, né? E aqui a palavra no grego vai dizer que é aquele que põe armadilha no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Em outras palavras, é colocar tropeço no caminho de alguém para tentá-lo derrubar. Isso é escândalo também, tá certo? Então, prosseguindo, escândalo ainda é aquilo que dá o que falar. A pessoa, quando comete um determinado tipo de, ou entra em um determinado tipo de situação, aí as pessoas pegam o gancho daquela situação e falam. Então, escândalo é aquilo que dá o que falar. Escândalo é aquilo que causa indignação por ser contrário à moral, à honestidade e aos bons costumes. Tudo aquilo que é contrário aos bons costumes termina se tornando escândalo. Certo? Então, no sentido espiritual e moral, é todo obstáculo, veja aí, que com sua conduta, com seu comportamento, você pode representar para a vida de outra pessoa. No sentido espiritual, escândalo é todo obstáculo que você pode representar para a vida de outra pessoa. É isso que a gente vai aprender aqui esses dias. A gente precisa entender, pela palavra de Deus, que todos aqui têm o mesmo valor diante de Deus. Não adianta se considerar melhor do que fulano, do que Beltrano, não, porque você não é. Não é, meu irmão? Não é. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu custei o mesmo preço que você custou. Aí o senhor é presbítero, o que é que tem? Diante de Deus não tem presbítero, não tem pastor, não tem delegado, não tem juiz, não tem doutor. Diante de Deus é tudo servo. E eu preciso me esmerar no máximo que eu puder para ser um bom e fiel servo do Senhor. A minha maior virtude vai estar em ser um bom servo, porque o que é que a palavra diz? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Servo bom e fiel. É para isso que a gente precisa trabalhar, irmão, para ser um servo bom e um servo fiel. Servir da melhor maneira que a gente puder. E Paulo disse: não sirva como se estivesse servindo aos homens. Porque tem gente que é assim. Tem gente que faz de tudo para agradar o homem. E Pedro, usando da autoridade do Espírito Santo, ele disse, quando foi interpelado perante o Sinédrio: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? É melhor. Glória a Deus. Então, a gente já está começando a entender que precisamos nos policiar para nunca, irmãos, nunca, mas nunca fazer um dos nossos irmãos tropeçar na fé. Porque vai ficar pesado, viu?
Jesus deixou uma sentença aqui que não é muito fácil. E eu vou dizer, eu vou entregar o rolo todo, como disse Jeremias. São as advertências de Jesus sobre o escândalo. Mas isso aqui vai ficar mais para frente. Vamos comer logo a parte melhor, né, irmão? Depois a gente... Vamos lá. Então, no sentido espiritual é isso. Todo obstáculo que com sua conduta possa representar para a vida ou para a moralidade de outras pessoas. Não é? E em algumas traduções da Bíblia, a palavra escândalo, ela já vem lá expressa como tropeço. Viu? Como tropeço. Querendo significar que escândalo é tudo aquilo que leva o homem à queda. Mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, que Jesus nos guarde. Por isso que até para servir na igreja, irmãos, precisa passar pelo crivo da palavra. Há um adágio popular que diz que quer conhecer um homem, dê poder a ele. Às vezes a pessoa é simples, né, irmã? É amiga, está junto, mas subiu um degrau, acabou a humildade, acabou a amizade, acabou o homem. Já não dá mais para andar com fulano, porque fulano é auxiliar. Uma expressão, viu, irmão? E eu sou diácono. Oh, abençoado. Tu como diácono ficasse menor do que o auxiliar. Tu não entendesse ainda não o mistério, não? Vendo? Diácono, ele ficou menor do que o auxiliar, porque na proporção que vai subindo, irmão, vai diminuindo. Vai diminuindo. João Batista disse uma expressão tão linda, irmão, que não dá para passar sem dizer ela. Quando foram questionar com João, ele está batizando mais do que tu, ele está fazendo mais coisa por aí do que tu não vai dizer nadinha. Eles vou. O que é que tu vai dizer? Importa que ele cresça, aleluia, e que eu diminua, glória, 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 glória a Deus. Oi, irmão, se a gente aprendesse com João era tão bom. A gente parece que tem hora que não dá para... A gente se esquece, né, do que João ensinou. Ela canta horrível. Viste como é que ela é maestra, menina? Parece né? Fosse eu, minha filha, eu navegava lá na frente. Quer navegar, minha filha? Vá para a praia. Deixa a irmãzinha maestrar do jeito dela, é do jeito simples, ela nem balança. Ué, aqui não é para dar balançando mesmo, irmão? Oxe, tem gente que maestra que parece que está na frente né? Está com saudade do mundo, está com saudade do Egito. Sim, está maestrando uma orquestra sinfônica, não, aqui são simples conjuntos, né, irmão? Deixa cada uma maestrar do seu jeito, da sua maneira. Fica quieto, vai orar. Oxi. É difícil de dar um glória, viu, irmão? Tem uma senhora deu. Escandaliza com tudo, irmão. Querer colocar tropeço. Aí a irmãzinha, às vezes é nova convertida, as irmãs estão querendo, colher, estão querendo juntar e já. Vem, mulher, maestrar um hino, a bichinha vai lá, tão animadinha. Aí a outra diz, oxi. Chegou agora, já quer sentar na janela. Deixa a bichinha, mulher. Não fica colocando tropeço, não, a bichinha. Aí depois, a bichinha não tem nem raiz ainda. Aí alguém vai demais, rapaz, falaram tanto de tu, porque tu estava maestrando. Cala a tua boca. Se tu não puder ajudar, não atrapalha. Escândalo é isso, é querer colocar tropeço. Se a irmã cair, se o irmão cair, quem vai dar conta daquela vida é você.
É você que colocou tropeço, você serviu de escândalo para aquela pessoa. E Jesus tem um negócio guardado para você. Ele vai dizer a você, daqui a pouco eu digo. Se não der para dizer hoje, eu digo para a semana. Então, escândalo, numa visão bíblica, viu, irmãos? A gente se utilizando do termo grego, escândalon, quer dizer tudo aquilo que leva o homem à queda. Tudo que você fizer para derrubar seu irmão é escândalo. Escândalo. No linguajar português a gente já viu que é mau procedimento, mau exemplo, ato reprovável, tudo isso é escândalo na linguagem de Aurélio. Mas na etimologia, no termo grego, termo etimológico, vai dizer que escândalo é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Escândalo é isso. Certo? Agora vem a pergunta: por que do escândalo? Na leitura que a gente fez, Jesus disse que os escândalos era mistério que eles viessem. Não foi assim que Jesus disse? Foi isso mesmo? Vamos conferir. O versículo. Sete. Ai do mundo por causa dos escândalos. Não foi assim? Aí ele diz mais assim: porque é mistério que venham, não é? Escândalo, mas ai daquele homem, olha para aí, a advertência de Jesus, por quem o escândalo vem. Então, por que é que o escândalo vem? Porque eles são inevitáveis, eles estão aí para vir. Agora, dentre as muitas situações que a gente pode citar, eu escrevi algumas aqui. Por que é que os escândalos são inevitáveis? Primeiro, porque o homem é pecador. E na condição de pecador, é inevitável que o homem não cometa escândalo. É inevitável. Certo? Acontece porque a natureza humana, ela está sempre inclinada para o mal. O egoísmo e a depravação humana levam a provocar o tropeço de outras pessoas. A ambição, muitas vezes, leva uma pessoa a provocar o tropeço da outra para que ele tire vantagem. Ah, irmão, isso é escândalo. Isso é escândalo. Entretanto, Cristo nos assegura que vai haver um juízo austero, rigoroso, inflexível sobre aqueles que cometem escândalo. Comete escândalo. Então cuidado, irmãos, para não fazer ninguém cair. Se você não puder ajudar, não derrube. Não contribua para que ele ou para que ela pereça, enfraqueça na fé, caia. Se puder pegar na mão, pegue. Se puder colocar nos braços, coloque.
mas não deixe de oferecer ajuda a quem está fraco na fé. Está assim. A igreja que está fora dessas 4 paredes, ela é muito, mas muito maior do que a que está dentro das paredes. E escutem o que eu vou dizer, e vocês vão de concordar comigo. E boa parte desses que fazem parte da igreja de fora, boa parte deles estão parados por causa de um tropeço que colocaram no seu caminho. Sim ou não? Quem evangeliza, quem visita, né, irmão Genival? Sabe do que eu estou falando. A maior parte das pessoas, quando a gente interroga, por que você parou? Por causa de uma palavra que me disseram lá na igreja. Irmãos, é sério. Irmão Genival leu aqui essa noite, ó, quão bom. Mas é tão suave que os irmãos vivam em união. Eu não sei qual é a palavra que os irmãos entendem como união. Tem gente que parece que interpreta a união como uma guerra, né? O inverso. Em vez de se unir, se separa. Em vez de abraçar, empurra. Em vez de levantar, derruba. Que é isso? Que isso? Que é isso? Somos irmãos. E só vamos chegar lá, irmão, só vamos entrar lá se a gente andar aqui unidos, se a gente viver aqui unidos. Não se iludam, achando que se viver de revés na igreja vai chegar lá, porque não vai. Para isso Jesus deixou perdão. E a gente vai ver aqui alguns textos, né, não hoje, mas depois. Jesus dizendo claramente: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o meu Pai não perdoará as vossas. Está escrito ou não? Mas tem gente que diz que é muito ético. Eu até perdoo, mas não quero negócio com ela. Tu perdoou o quê, nega? Tu pode ter feito outra coisa, menos perdoar. Porque quem perdoa, irmão, perdoa, abraça, olha no olho. Eu perdoo, mas ela vai sentar num banco e eu vou sentar na outra ponta. Eu perdoo, mas não quero negócio com ela, com ele, não quero. Agora, está perdoado? Ah não, nega, tá não. Tem resquícios. Tem alguma coisa ainda que precisa ser tirado, mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele na luz está, tendo o que, irmão? Eita, os irmãos esqueceram. Tendo o que, irmão? Comunhão, muito bem, uns com os outros. Quando a gente anda na luz como ele na luz está, quando a gente vive em comunhão uns com os outros, o que é que o sangue de Jesus faz? Nos purifica de todo pecado. Quem vive de rei, irmão, está purificado? Tá não, irmão. Pela palavra, eu garanto que não estou fazendo juízo da vida de ninguém, mas pela palavra que me julga e que nos julga, eu lhe digo que não está purificado. Não tem comunhão. Não tem união, não existe amor, ágape, o amor entre irmãos. E João disse: como é que alguém abre a boca para dizer que ama a Deus que não viu, se ele não ama nem seu irmão que vê?
Como é que o cara vê o irmão, não ama o irmão e diz assim, eu amo a Deus, nunca viu a Deus. E João disse com muita categoria, é mentiroso. É mentiroso. Mas irmão, falta 6 minutos. Mas vamos lá, dá tempo. Então, entretanto, Cristo nos assegura que haverá um juízo austero e inflexível sobre aqueles que cometem. Vocês viram que tem um versículo aqui que ele fala, né, da pedra do moinho. Veja aí, Tiago, qual é o versículo que fala da pedra do moinho? Parece que é o 6, né? Mas qualquer, escute aí, mas qualquer que escandalizar, veja só, que a palavra ela tem características de fazer tropeçar, não é? Qualquer que escandalizar, não é isso? Um destes pequeninos que crê em mim, veja se Jesus não estava se referindo à igreja, veja se Jesus não estava se referindo aos que aceitaram Ele como Salvador. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Há uma versão que fala com clareza que é uma pedra de moinho. Eu vou fazer só 6.0 daqui uns dias. Ainda alcancei na casa da minha avó o moinho de grãos. Era um balcão de pedra com uma cavidade feita. Dentro desta cavidade tinha uma outra pedra redonda com um furo no centro. E de lado tinha um furo que se botava um pedaço de madeira à pancada. E no aquele furo do centro se colocava o milho. Quando a gente chegava lá, minha avó dizia, vou fazer um angu de milho fresco para vocês. Aí pegava aquele milho ainda na casca, debulhava, colocava lá na pedra de moinho e ficava rodando aquela pedra ali dentro daquele orifício. E daqui a pouco, irmão, estava lá o xerém. Aqueles grãos de milho todo triturado. E a pedra para fazer isso, irmão, eu vi. É grande. Eu não sei exatamente quantos quilos tinha. Mas ela, acredito ter aproximadamente seus 30, 40 quilos. Mas Jesus disse aqui, se alguém fizer escandalizar um dos meus pequeninos, era melhor que pegasse uma pedra desse moinho, pendurasse no pescoço e se jogasse no mar. Quem é que consegue, irmão, sair do mar com uma pedra de 40 quilos no pescoço? Jesus que falou, viu? Cuidado para não achar que foi eu, que eu estou lhe rogando praga. Jesus que está dizendo aqui. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim. Então, vocês têm muito cuidado, queridos, com isso. Viu? Quer dizer que era muito melhor o camarada ter uma morte horrível, ou ele ser enforcado com o peso da pedra, ou ele morrer afogado. Das duas coisas, uma. Ou ele ficaria enforcado com o peso da corda aqui. Não tinha escapatória. Ou, sendo jogado no mar, ia morrer afogado. Então, era essa morte horrível. Era preferível, Jesus disse, é preferível que você morra afogado ou enforcado do que você causar escândalo a um dos meus pequeninos. Isso, muito bem, obrigado. Tá certo, irmão? A Bíblia fala do cidadão chamado Balaão. E Balaão foi contratado para colocar tropeços diante dos filhos de Israel. Olha para aí. Foi contratado para colocar tropeço diante dos filhos de Israel.
E, se não me escapa a memória, Balaque foi contratá-lo, né? E ele disse: olhe, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, mas a ganância, a ambição, né? O prêmio era alto, ele cresceu o olho no prêmio, terminou insistindo em ir. A jumenta imprensou ele no caminho, quase quebra a perna dele, falou com ele, mas o camarada estava decidido a fazer a besteira que tentou fazer. E a gente vai tem uma expressão, parece que é 31:8 de número, que vai dizer que quando houve uma perseguição, até mataram muitas pessoas e Balaão foi morto no meio. Mas vamos ler porque fica mais garantido, né? Número 31:8. Veja o que é que ele diz: mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Even, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Escutem, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Não fica impune, irmão. Quem tentar pôr tropeço na frente dos seus pequeninos, não fica sem recompensa, não é? Jesus trata, Jesus vai atrás, viu? E toma vingança. Não é você que vai tomar, não. Está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Porque tem gente que às vezes está sendo machucado, está sendo perseguido, está sendo ofendido. Aí de qualquer hora eu mesmo, se Deus não agir com muita pressa, eu mesmo vou agir. Não, minha irmã, não, meu irmão, haja não. Se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Antes ele quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Quem quebra o ar, quem corta a lança, quem queima os carros no fogo é ele. Agora eu e você precisa se aquietar e esperar Deus trabalhar no meu e no teu lugar, porque Deus sempre vai fazer o que é melhor por mim e por você. Se você tentar fazer, vai dar errado. Se você tentar resolver, vai dar errado. Deixe Deus resolver. Deixe Deus fazer, porque Deus sempre sabe o que é que Ele está fazendo. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, já faltam 3 minutos para 9 horas. Aí para a semana a gente vai ver, continuar vendo, irmãos, a questão de por que é que os escândalos acontecem. Primeiro a gente viu porque o homem é pecador, mas para a semana porque ele é imperfeito, porque ele é imaturo, e vamos concluir com situações que devemos fazer para evitar os escândalos. Tem muita coisa boa para a gente ver ainda, mas a gente vê isso na próxima semana, querendo Deus. Amém, queridos?